Olá, este é o Estúdio Tribuna Online que recebe hoje Ana Paula França, diretora executiva do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças, o IBEF, que está realizando aí um evento com nomes importantes como Nizam Guanais, Paulo Guedes, agora nesta sexta-feira. Ana Paula, queria começar aqui falando sobre o IBEF. O que é a instituição, quais os objetivos, como que ela funciona? Primeiro, obrigada, Rafael, pelo espaço. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco do nosso trabalho. O Instituto, ele tem o foco em desenvolver a economia e por meio da gestão, das finanças e da economia, da disciplina de economia. O que é uma especificidade do Espírito Santo. Nós temos seccionais em vários outros estados, inclusive que vêm para o Congresso, a gente vai falar sobre isso. Mas aqui no estado a gente também trabalha a gestão, a temática de gestão. A gente entende que esse pilar, esses 3 pilares, eles são importantíssimos para fomentar a economia. E fomentamos como? Através de um debate transparente, rico e da construção de conteúdo. Então, a gente tem muita produção de artigos, de podcast, eventos, como o próprio Congresso, que neste espaço se constrói uma massa crítica, decisões e também impulsionam, de alguma forma, a economia. Porque, veja, um Congresso Nacional, a gente vai trazer gente de vários estados, até de fora do país, vai trazer também todo o nosso público. Inclusive, escolhemos fazer numa sexta-feira para que as pessoas que vêm de fora possam conhecer o nosso Espírito Santo. Unir útil ao agradável, aproveitar as maravilhas. Então, o Instituto tem esse mote de construção de conteúdo e debates para movimentar e impulsionar a economia capixaba. Como a gente faz isso? Através do conhecimento, dos eventos e alguns programas. Nós temos 5 programas. Um que chama o CFO Connection, onde a gente tem os CFOs das principais empresas do estado. CFO são os diretores financeiros. Obrigada. Diretores financeiros das principais empresas do estado. E ali eles trocam, fazem benchmark, discutem e, de fato, constroem conhecimento e se aprofundam em temáticas que são relevantes para a gestão das empresas, para a gestão das áreas. Temos também o IBEF University, que é o nosso programa de associação com várias universidades e academias, escolas de negócios do país e de fora do país, onde a gente oferece para o nosso associado condições especiais para se desenvolver, para estudar. Do mesmo modo, a gente tem o IBEF Academy, porque o University é para qualquer associado e o Academy para os nossos IBEFianos mais jovens. E ali a gente tem um bom programa bem robusto de autoformação com leitura de livros, debates, resenhas, construção de conteúdo também. Temos o IBEF Social, porque a gente não só constrói conteúdo para a economia, mas também tem um papel social de levar educação de finanças e apoiar instituições sociais. E temos também o IBEF Agro. 33% do nosso PIB vem do agronegócio, do PIB capixaba. Então, a gente também tem o programa Agro para fomentar finanças e gestão dentro do agronegócio. Associado a isso, a gente tem os CQCs, que são os nossos comitês de conteúdo qualificado. E são eles o nosso principal mola propulsora da criação de conteúdo. Então, os podcasts, os artigos, publicações, os próprios eventos, eles são construídos várias mãos, todos associados, participando. Então, essas são as nossas frentes de atuação. E quem participa do IBEF, Rafael? Todas as pessoas que trabalham com finanças, gestão ou economia, então empresários, financistas, pessoas que estão dentro da empresa, que têm alguma associação com esses temas, podem se inscrever. Podem se associar livremente. Podem se associar, se inscrever lá no nosso site. Tem uma taxa anual, mas vou contar para vocês. Ela é pífia se vocês experimentarem todas as nossas entregas. Tá certo. Rafael, e assim, te falo com isso, falando, olhando na câmera, se alguém se associar e se arrepender, achar que não recebeu aquilo de volta,
pode me procurar, porque a gente tem eventos muito ricos e entregas muito relevantes. E não só de conteúdo e falando de economia, mas até socioesportivos. A gente tem o nosso evento anual de golfe, já fizemos vários eventos de tênis, de beach tênis, corrida. Então, são assim, vários eventos que têm como mote, claro, a geração de desenvolvimento econômico e social. Qual é mesmo o endereço do site? Vamos colocar aqui na tela? Vamos botar? Então, quem tiver interesse é só acessar o site do IBEF e fazer a inscrição. Perfeito, tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre o Congresso, né? Congresso Nacional dos Executivos de Finanças. Está recebendo nomes aí, gente muito importante. Vamos ter a presença do governador Renato Casagrande, pessoas que estão vindo de fora do Brasil, não é isso? Queria falar um pouquinho sobre essa ocasião. Vamos. Rafael, a gente está se preparando para deixar uma marca, não só no IBEF, como no Espírito Santo, com um evento de altíssimo nível. Nós vamos ter figuras importantes, tanto do setor público como privado. Você começou pelo nosso governador, mas a gente vai ter secretário da Fazenda, por exemplo, do Ceará, representantes do governo de Minas, do próprio Espírito Santo. A gente vai ter iniciativa privada também com grandes nomes. Você já começou contando, né? A gente vai trazer o Nizam Guanais, que é um dos grandes nomes de todos os tempos do marketing no Brasil. Nós estamos trazendo o Paul Clements da Europa diretamente para cá. Paul, para quem ainda não conhece, é um dos fundadores, dos criadores do conceito do ESG, que é da responsabilidade social, ambiental e de governança. É um dos assuntos que estão mais em alta. Mais em alta. E mais do que isso, Rafael, nem todo mundo sabe ainda, mas essa é uma temática que vai recair sobre os profissionais de finanças. Ainda não chegou tão consolidado no Brasil, mas na Europa, e a gente sabe que o que vem de fora sempre, né, vai se espalhar para o mundo todo. Quem passa a assinar os relatórios de ESG serão os diretores financeiros. Na Europa já está assim. Então, algumas empresas, por exemplo... Quem não se enquadrar vai ficar impedido, por exemplo, de buscar recurso de emissão de ações, por exemplo. Exatamente. Então, por exemplo, as multinacionais que estão aqui já estão, muitas delas, com seus diretores financeiros respondendo pelo relatório, por essa pauta. Então, é um tema de muita importância. E a gente vai trazer não só o Paul, como outros profissionais muito engajados e com muito conhecimento nessa área para discutir. A gente vai falar sobre regionalidade. Vamos falar dos potenciais do nosso estado e dos outros estados, de como a gente potencializa isso se unindo. Vai ter, sim, assunto. Vamos falar de planejamento tributário, reforma tributária, sobre tudo que está acontecendo na economia. Tem muito assunto bacana. Muito legal. Muito assunto bacana. Espero estar lá presente. Vai acontecer no espaço Patrick Ribeiro, isso, no anexo ao aeroporto, no dia 23 de agosto. A partir das 7 horas da manhã já começa o credenciamento. O evento vai começar às 8. Tem todo então, às 7 horas, você já começa a experimentar o evento. Nós vamos ter um lindo café da manhã, um welcome coffee para receber. E aí tem muita ativação, muitas empresas. Vamos ter carro da Stock Car lá na frente. Pô, não é só um evento de finanças, Rafael. De fato, a gente está construindo uma experiência para quem quiser participar, se der esse presente. Porque, de fato, a gente está fazendo um presente para quem vai estar lá. Eu fui a Stock Car e já deu vontade de ver o carro mais uma vez. Uma pena que não seja um autódromo, mas aí já é... Mas já um pouquinho... Com certeza, da experiência, né? E como fazer para participar? Qualquer um pode participar. Não acredito que seja um evento com espaço limitado. Como que funciona? É limitado, claro, né? Tem uma estrutura, mas para quem não é associado, para quem é associado, eu te falei que a associação vale a pena. Para quem é associado, não paga nada. Tá? E tem todo esse conteúdo. Exatamente. E toda a estrutura, tudo que o evento oferece, eu não vou falar tudo. Mas tem, inclusive, participação da Rede Tribuna no evento, com um mimo logo quando você chega. Então, para o associado não tem custo, mas para quem não é associado, é só acessar o nosso site do IBEF e fazer a inscrição via não associado. Lembrando que o lote está virando. Então, quem tem interesse, corre, porque vai ser muito bacana mesmo. Excelente. Bom, Ana Paula, você é empresária, né? Além de diretora executiva
do IBEF e a sua empresa é a Acelera Mulheres, não é isso? Falei certo? Isso Perfeito. Então, eu queria falar primeiramente sobre a empresa e queria falar sobre a participação feminina nesse nicho, né, de executivos de finanças, na área de finanças. Muito bom. Rafael, eu comecei a minha carreira em finanças. Uhum. E por causa disso, vim para o IBEF, mas depois de quase 20 anos de carreira, eu vi que os desafios que eu vivi nessa carreira, que foram muitos, eu tive uma carreira bem-sucedida, mas que não foi fácil. Tiveram muitos desafios. E eu vi que esses desafios não eram únicos da Ana, eram das mulheres. Sim. Então, o ano passado, eu saí de uma empresa financeira, inclusive, do mercado financeiro, e fundei o Acelera para apoiar outras mulheres a se desenvolverem na carreira de forma mais leve, com mais sucesso e sem deixar de lado, porque eu acho que a gente não precisa escolher entre carreira e vida pessoal, que é algo que a sociedade quase impõe às mulheres. E essa carreira em finanças, ela é ainda mais desafiadora, porque o mercado financeiro é muito masculino. Eu conto... Ainda né? Eu conto há quase 20 anos, quando eu iniciei a minha carreira, eu iniciei num grande banco. E eu passei num processo com 50 mil pessoas. Eu fui a única capixaba entre os 50 escolhidos. 0,1%. Caramba! O meu primeiro... Ou seja, eu tinha um carimbo que eu era boa. Eu fui escolhida. E o meu primeiro feedback, a minha primeira reunião de retorno, né, para quem não conhece o termo feedback, né, a sua reunião com a liderança para dizer como foi o seu desempenho no primeiro semestre, foi não sobre o meu trabalho, mas que eu precisava me vestir de forma mais sóbria. Eu sempre fui uma pessoa colorida, então eu usava rosa, amarelo, e o mercado financeiro é preto, é cinza, é marrom. Sem graça isso, né? Pois bem. Bom que a realidade está mudando. Né? Então, veja bem, lá com 20 anos, e aí eu comecei a esses desafios, eu falei assim, não, eu não me resumo a isso, e fui construindo a carreira, fui passando por cima das coisas, mas ainda assim é um mercado bastante masculino. Então, neste congresso, inclusive, nós estamos trazendo um painel 100% feminino de diretoras financeiras, mulheres, para falar, sem mimimi, sobre o que é ser uma diretora financeira, independente do gênero, mas também dar uma pitada, né, com um pouquinho de como elas lidam com esse ambiente e como elas se sobressaem, qual é a postura, quais são as práticas, quais são as orientações que essas mulheres têm para quem está construindo a carreira, seja no mundo financeiro, seja qualquer carreira. Porque a estatística mostra, Rafael, que apenas 20% do mais alto nível das empresas é composto por mulheres. É muito pouco. Muito pouco. E para cada uma mulher que atinge esse nível, 2 pedem para sair. Esse relatório, essa não é um achismo da ANA. Esse é um dado consolidado, uma pesquisa em toda a América, em todos, né, América Norte, Central e América do Sul, com mais de 20 mil empresas, feita pela McKinsey, que é a maior empresa de estratégia do mundo. Ela faz um relatório há 8 anos que vem sempre mostrando essas lacunas entre gêneros. Não é fácil, mas é possível. Se eu conseguir, se essas diretoras conseguiram, é possível sim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse painel, sem deixar de falar de as práticas hard de finanças, o que elas veem de tendência, o que elas estão fazendo dentro das empresas delas, inclusive em empresas masculinas, que a gente vai trazer 2 diretoras de mineração diferente, né? Uma de ouro, outra de minério, e mais uma do Comitê Olímpico Brasileiro, vindo diretamente de Paris para o nosso CONEF. Então, assim, que o esporte também é muito masculino, então a gente traz essas mulheres para a gente discutir um pouquinho de como fazer para chegar e, principalmente, como se manter lá. Como aumentar a participação feminina dentro dos conselhos de administração, dentro desse universo de direção de finanças na sua avaliação? Rafael, você sabia que as mulheres já são mais escolarizadas do que os homens? Sim. Quer dizer... Você imaginava? Imaginava. Isso é um dado do IBGE. Uhum. Tá?
Porém, as mulheres, elas costumam estar mais na base da pirâmide. Muitas pessoas, não acho que tem tão pouca mulher. Por quê? Porque as pessoas, a maioria, óbvio, está na base da pirâmide das empresas, porque é onde tem mais espaço, tem mais posições mesmo a se ocuparem. Mas à medida que sobe, e é a partir da gerência, de fato, esse número diminui. De gerência, diretoria, em torno de 20%, 25%. Presidência aí, se você pensar em presidência e conselho, esse número cai para 5%. E como eu melhoro isso? Educação. Mas a gente já está fazendo papel. Tá fazendo. A mulher já está fazendo o papel dela, né? E oportunidade. Eu sempre falo, a meritocracia quer dizer quem é bom, a competência vence. Mas entre um homem e uma mulher igualmente competentes, a gente vai dar oportunidade para a mulher. Só que a nossa sociedade é um viés que a gente chama invisível. Tem uma pesquisa do LinkedIn feita com gestores de RH. RH, recursos humanos, é uma área normalmente feminina, formada por mais mulheres, psicólogas e por aí vai. Mulheres. Eles simularam currículos semelhantes, bem semelhantes, iguais, digamos iguais. Só que uns tinham nome de mulher, outros tinham nome de homem, a fotinho de mulher, outros tinham fotinho de homem. O próprio RH, as próprias mulheres escolheram mais os homens. Existe uma coisa incrustada na mentalidade sistemática, né? Complicado. Então, nós precisamos, com essa consciência deste gap, tomar decisões conscientes. Precisa, sim, de uma política interna das empresas que favoreçam e dê oportunidade para as mulheres. Uma cota. Não sei se cota. É difícil, né? Até socialmente a gente tem tantas contradições e opiniões diferentes sobre os programas sociais e por aí vai, mas algo precisa ser feito. Sabe por quê? Porque para cada 100 homens promovidos, apenas 87 mulheres são. Uhum. Ou seja, esse gap nunca vai ser igualado. Essa diferença nunca vai ser igualada. Porque além de eu promover sempre mais homens, eu tenho 2 mulheres saindo a cada uma promovida à alta direção. Essa lacuna que parece que está sendo reduzida, não está. Então, as empresas precisam, sim, ter uma iniciativa, um programa. Então, não só de desenvolver as mulheres, porque nós mulheres também não fomos desenvolvidas no sentido nem estimuladas a alcançar grandes posições de carreira. Muitas vezes a gente sofre com assédio moral. Eu já sofri muito assédio moral de homens e de mulheres, tá? Porque existe uma competição em algumas delas. Então, precisa de algo. E mais do que isso, a mulher também precisa decidir e acreditar nela. Porque, segundo o Prêmio Nobel de Economia do ano passado, que foi ganhado por uma mulher, só a terceira mulher a ganhar um Prêmio Nobel de Economia, o Prêmio Nobel já existe de Economia há, acho que, 63 anos, mais de 60 anos, é só a terceira mulher a ganhar. O hiato... Como o percentual é pequeno. E você percebe que é em tudo? Menos de 5%. É em tudo. E o hiato começa quando a mulher decide engravidar. Porque a gente começa a achar que precisa fazer a escolha entre a vida pessoal e a vida profissional. Coisa que o homem não é submetido. É um viés inconsciente da nossa sociedade. E não, a gente não precisa escolher. A gente precisa ter sabedoria para conciliar, fazer as escolhas certas. E não querer ser a dona da razão, a dona de tudo, dar conta de tudo. Então, a participação das mulheres tem aumentado em finanças. No próprio instituto, a metade dos nossos diretores são mulheres. Nós temos um instituto com uma representatividade... Dando um exemplo para uma representatividade feminina muito forte. Inclusive, você perguntou antes da gente começar, você está no front do evento? Não, quem está é a nossa diretora de eventos e marketing. Uma mulher firme
que eu falava, hoje ela falou, a gente estava em reunião, nossa, tô preocupada com o evento. Eu falei, eu nunca fui num evento ruim seu. Digo mais, nunca fui num evento mais ou menos, eu não tô nem um pouco preocupada. Entende? Então, assim, as mulheres que se propõem, são muito boas, muito capazes. Mas a gente também precisa acreditar nisso e buscar as oportunidades. Prova é o painel que a gente vai ter com mulheres incríveis e outras mulheres ao longo do evento, né? A gente tem grandes personalidades, empresários e pessoas ao longo do evento, tanto do gênero masculino quanto do feminino, porque não é uma competição entre homens e mulheres, é uma complementariedade. Uhum. A gente tem que trabalhar junto, porque os dois gêneros têm seus pontos fortes. Se a gente juntar, todo mundo ganha. A gente está falando de fomentar a economia. A gente está falando de um instituto que o objetivo, o propósito dele é criar valor para social e econômico. E quando a gente junta e tem diversidade, isso vai acontecer. Não à toa a gente tem um painel de diversidade, falando de mulheres e um painel falando de SD, falando de diversidade também, trazendo um dos criadores do conceito. Bom, eu vou me atrever aqui a pedir para Ana Paula deixar a sua mensagem para profissional, para mulher que está nos assistindo agora. Bacana. Mulher, tá tudo dentro de você. A capacidade está em nós. O que a gente precisa é acreditar e ter um caminho estratégico, intencional, que vai te levar com mais leveza, com mais alegria e com mais sucesso aos seus sonhos. Acredita em você. Eu sempre falo, Rafael, que o pulo da gata é ser você. Isso aí, muito bom. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a Ana Paula, que joga futebol. Vai usar isso. Tá certo. Futebol de areia, não é isso? Eu jogo, sabe por quê, Rafael? Eu tenho um filho de 7 anos, apaixonado por futebol. E mãe, foi o que eu te falei, eu não acho que a gente tem que escolher. E torce por algum time? O Arthur torce pela seleção da França. A seleção da França? Ele quer ser jogador da seleção da França. Ah, é? Eu falei, não basta ser jogador da seleção, tem que ser da França. Vai ter que se mudar para a França, se naturalizar francês. E ele tem dois priminhos franceses. Então, eu já tenho o Galo, porque então o pai dele é atleticano mineiro. E aí, o Galo, ele torce aqui pro Galo, né? Então, a França tem o Galinho e outro. Chegou na final da Copa, né? A primeira Copa que ele assistiu, o Brasil ficou lá. E a França... Então, assim, o Mbappé nós estamos vivendo uma época... De outros esportes, né? De poucas vitórias do Brasil na Copa, né? A Copa do Mundo, que a gente sempre... Eu fui criada com... a minha época de Brasil, assim, eu vi o Brasil ser campeão de várias Copas. Também. Né? Então, Duas, já ele... mais exato. Mas pelo menos brigar muito. Mas brigar muito, até inclusive na que perdeu para a França, chegando na final. Então, assim, de um tempo áureo como foi lá da década de 70. O Arthur não viu isso. Uhum. Então... Geração nova não acompanhou o que nós acompanhamos. Né? E aí eu pratico futebol com ele. Inclusive, passei o verão de botinha, porque eu quebrei o pé não, 2 dedos, assim, uma fratura feia, que eu chutei um menino de 4 anos. Ai, meu Deus do céu. Que nem percebeu, continuou jogando, e eu saí com o pé desse tamanho, todo roxo, e passei o verão todo de botinha. Passado o verão, já voltamos a jogar, e eu jogo pelo menos 2, 3 vezes por semana. Como é mesmo o nome do seu filho? Arthur. Arthur tem nome de craque. Craque Zico, né? Que se chama Arthur também. Isso aí. Mas o Zico era o carrasco do Atlético Mineiro, né? Ele não era atleticano. Arthur não gosta muito do Flamengo. Não gosta muito do Flamengo. Mas então, a gente já sabe, vida pessoal, tem um filho, Arthur, de 7 anos, né? Gosta de futebol. O que mais? Ana Paula, pode falar sobre a Ana Paula? A Ana é multitarefa. Eu sou diretora do Instituto, eu tenho o Acelera Mulheres, que eu estou construindo um ecossistema de mulheres, que tem treinamento, mentoria, palestra, programa também, artigo, uma movimentação muito grande. Para quem não me segue ainda, o meu LinkedIn é Ana Paula França, meu Instagram é Ana_Acelera. Lá eu compartilho bastante conteúdo, já tenho uma atuação nacional
e trabalho com escolas de negócios bem relevantes, então eu também sou expert da Startse, que é uma das maiores escolas de negócios de uma formação executiva mais sofisticada. Sou conselheira de empresas também, inclusive de capital aberto, então uso essa minha trajetória para isso. E também embaixadora de algumas instituições do terceiro setor, porque eu acredito muito que a gente tem que retribuir parte do que a gente recebe. Eu tenho certeza que eu tive desafios, mas eu sou muito abençoada, Rafael. Eu tenho uma espiritualidade e uma fé muito grande e eu retribuo um pouco do que eu recebo para o mundo através das instituições que eu apoio, tanto de mulheres quanto de crianças. Perfeito. Ana Paula, queria agradecer a sua participação aqui no Estúdio Tribuna Online, sua visita aqui à Rede Tribuna. Vamos estar lá presentes no evento, vai ser um sucesso, tenho certeza. E, mais uma vez, obrigado e parabéns. Eu que agradeço. Rafael, vou fazer um convite final para as nossas ouvintes, quem está nos vendo. Além de me seguir, a gente lançou no mês passado, em julho, o livro Mulheres do Espírito Santo. Eu também fui a única capixaba que participou do livro Mulheres nas Finanças, com diretoras financeiras de grandes instituições, então, do Grupo Louis Vuitton, do Bank of America, da Deloitte. E através desse livro eu falei, não, eu quero fazer um livro regional do meu estado, com as mulheres maravilhosas que eu conheço. Então, nós lançamos o mês passado, Mulheres no Espírito Santo, com histórias lindas. Eu acredito muito num provérbio, o Acelera, ele veio de um provérbio chinês que fala: o inteligente aprende com o seu próprio erro, o sábio aprende com o erro do outro. E como que a gente aprende com o erro do outro? Conhecendo a história do outro. Então, no livro, nós temos grandes personalidades do Estado, empresárias, terceiro setor, artistas, contando a história delas. E você tem a oportunidade de aprender um pouco mais, acelerar a sua carreira, acelerar a sua vida, seus sonhos, por meio do livro. Então, quem tiver interesse, tem na leitura do Shopping Vitória ou também pelo site. E é uma leitura bem gostosa, tenho certeza, convido inclusive você, porque não é sobre gênero. É sobre inspiração. E aí, vale para todo mundo. Tá certo. Obrigada. Muito obrigado, Ana Paula. Esta entrevista está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.